Microfone da Rádio Coringão ligado para mais uma análise fiel. Vamos tratar do vexame, da tragédia, do que você quiser falar de Palmeiras 2, Corinthians 0 na Arena Barueri, terceira rodada do Brasileirão. Mas antes é importante ressaltar para você curtir, compartilhar e comentar este conteúdo para que ele chegue a cada vez mais corintianas e corintianos como eu, como você, como toda a equipe da Rádio Coringão e da Rede Corintiana de Rádios, tá certo? Vamos lá! Um verdadeiro chocolate. Corinthians foi a Barueri, mas deve ter ficado pelo meio do caminho, né? Porque infelizmente nós não vimos absolutamente nada do time comandado ontem, no último sábado, pelo Emiliano Dias, né? Visto que o técnico Ramon Dias estava suspenso da vitória do Corinthians contra o Vasco da Gama na segunda rodada, foi expulso, não foi a campo, não pôde ficar no banco de reservas ontem o experiente Ramon Dias. E sob o comando do filho, rapaz do céu, que situação, hein? Foi mal demais o Emiliano Dias. Aliás, quem foi bem, né, na partida do último sábado? Não dá para identificar exatamente quem sobressaiu, porque o Corinthians inteiro coletivamente o coletivo que é o forte do Corinthians não funcionou porque individualmente estava todo mundo abaixo, né? Eu vou começar pela escalação, tá, gente? Eu vou começar pela escalação porque eu sinceramente não gostei, né? Quem acompanhou a transmissão da Rádio Coringão pôde ouvir nos nossos comentários exatamente esse ponto, né? Eu honestamente eu não consigo confiar no zagueiro Kaká, né? Não gostei da escalação do Kaká. Também, se era um jogo que a responsabilidade era toda do rival tentar vencer o jogo, do rival tentar precisar, na verdade, ir para cima do Corinthians, e você colocar o Breno Bidon, que não é um jogador de combate, numa posição que ele não é acostumado a atuar, né, porque ele foi jogado lá na formação tática do Corinthians como quarto homem do meio campo, mas ele não sabe fazer muito bem essa função. O nosso Breno Bidon é um craque de bola, o menino da base do Corinthians, mas ele a posição dele é segundo volante, no máximo, aliás, a função do Bidon realmente é o terceiro homem do meio campo. Faz até bem ali a função de segundo volante, mais para saída de bola, né? Mas no último sábado, muito mal escalado o Corinthians de maneira geral, né? Para um jogo que poderia ser de fundamental importância para a sequência do Campeonato Brasileiro. Estou deixando nada perdido, mas né, são 3 pontos que você poderia colocar uma pressão a mais em cima do adversário, né, com a vitória, mas o Corinthians não apareceu em campo, como eu disse na abertura, aí o Corinthians foi para a Arena Barueri, mas parece que se perdeu no meio do caminho, porque não vimos nada. O único chute a gol do Corinthians foi aos 48 minutos do segundo tempo. Um absurdo, né, para um time que, pelos discursos, passa para a fiel torcida corintiana que vai brigar pelos títulos, mas com esse tipo de comportamento aí, infelizmente, vai ficar mais difícil. Alguns pontos a serem especificados aqui, né, explicados por nós. Formação tática. A partir da escalação eu já começo a ver alguns erros, né? Porque uma defesa com André Ramalho e Kaká, ela precisa ficar posicionada mais atrás, ela não tem uma velocidade nem um entrosamento muito bem elaborado, muito bem desenvolvido para ocupar a linha um pouquinho mais à frente, pelo menos no meu modo de entender. O Corinthians está acostumado a jogar às vezes com a linha de defesa um pouquinho mais adiantada e ontem não conseguiu fazer isso, até porque também o adversário foi avassalador nos primeiros minutos, né? Aos 13 do primeiro tempo, o Matheus Donelli faz uma baita de uma defesa numa jogada pela direita, que começou pela direita lá, originada no ataque do Palmeiras. A bola sobra. Eu não me recordo agora quem foi o jogador que fez a finalização, mas o Matheus Donelli faz uma grande de uma defesa e na sequência o lance continua e ninguém se aproxima. O André Carrillo vai dividir a bola, mas parece que ele está sozinho em campo, sabe? Às vezes muito senhor de si, às vezes, né? E a rapaziada precisa lembrar uma coisa: para jogar no Corinthians precisa ter humildade, muita humildade, né? O Corinthians, desde sua origem até
a sua prática final, né, que é a bola rolando, precisa ter humildade. E às vezes o jogador com mais soberba acaba desacreditando de um lance no qual o jogador do rival se aproveitou da falta de concentração do André Carrillo e conseguiu fazer o domínio e bater, para mim, indefensável para o Matheus Donelli. Muito mais mérito do batedor, do Piquerez, né, no caso do finalizador, do que falha do goleiro do Corinthians no primeiro gol. 5 minutos depois o Corinthians não acordou, o Corinthians continuou a mesma coisa. E aí o Palmeiras conseguiu o segundo gol do Martínez, né, Emiliano Martínez, num chute de longe que para mim não foi tão colocado assim e também não com tanta força. Para mim dava para o Matheus Donelli pegar. Ah, é um peru, é um frango? Não, é diferente, né? O peru, o frango é aquele ali que passa no meio das pernas, o chutezinho fraco e tal. É uma falha, é um erro de posicionamento do goleiro. Donelli, para mim, é um grande goleiro, tecnicamente é um grande goleiro. Ainda faltam alguns recursos, né, para ele. É muito jovem ainda também. É um grande corintiano, né? É um menino que é um profissional excelente, né? Bom de grupo, tá ali trabalhando, buscando o lugar dele, tendo oportunidades agora com a lesão do Hugo. Então não dá para crucificar um moleque por causa do gol, né? Até porque a jogada que se desenha, aliás, não só as jogadas dos gols do Palmeiras, né? As jogadas anteriores, já o Palmeiras levou muito mais perigo com 5, 10 minutos de jogo para abrir o placar. Então não dá para crucificar o moleque, né? Então a gente às vezes pega muito no pé de individualizar, né? E o futebol é feito de 11, né, gente? E também da responsabilidade da comissão técnica, que para mim ontem tem grande responsabilidade na derrota. Mas o que mais me assustou também em relação, principalmente à comissão técnica, aí juntando mais com a postura da equipe, é a questão de o Corinthians não jogou, o Corinthians não fez nada do que vem fazendo sob o comando do Ramon Dias, que é um time que joga mais compactado, que consegue reduzir os espaços do adversário. Isso não só do Palmeiras, tô falando de vários outros, né? A gente já viu aqui o Corinthians fazer grandes apresentações, diminuindo o espaço do adversário, jogando, soltando o jogo numa boa, né? E ontem, sinceramente, no último sábado, eu sinceramente achei um time que se perdeu completamente das suas próprias características. E aí não tem como vencer, né? Alguma coisa que me chamou bastante atenção foi exatamente em cima disso, de o time não conseguir se comportar, oscilar tanto, né? Porque a gente sempre acredita no Corinthians, né? Tô falando aqui para corintianos e para não corintianos também, que devem estar ligados aqui no nosso análise fiel, mas a gente sempre acredita no Corinthians. Mas ontem era aquele típico jogo que a gente olhava e falava, poxa, não vai virar nunca, por causa do comportamento da equipe em campo, por causa do comportamento da comissão técnica, que ainda na volta do segundo tempo retornou com o Ángel Romero e com o Hugo na lateral esquerda, dois jogadores que, sinceramente, além de não renderem tão bem, o Romero ainda começou bem ali no segundo tempo, tal, no momento que o Corinthians teve um pouquinho mais de volume de jogo, mas também não assustou a defesa do Palmeiras em absolutamente nada. O Romero começou bem ali, mas depois já começou a tropeçar na bola, errou 3, 4, 5 passes ali que poderiam ser fundamentais, né, para alimentar o ataque. E o Hugo não é um jogador decisivo, né? Então, pô, ainda depois colocou o Héctor Hernandes no lugar do... Deixa eu me recordar aqui nas nossas anotações de ontem. Colocou, no lugar do José Martínez, colocou o Héctor. O Héctor Hernandes, gente, todo respeito, vai mudar o que na história do jogo? Né? Então, as alterações ontem do Emiliano Dias foram mal demais. Ele morreu com 2 alterações ainda, né? Não tinha tanta opção assim no banco de reservas, mas ele tem lá o Thales Magno, que, pô, parece que o Thales Magno apertou a campainha do quarto lá da concentração e saiu correndo, porque o Thales Magno não joga mais, né? Então, às vezes, não, pode ser até uma tática de desespero, não tem problema, mas você pelo menos coloca ali para tentar alguma coisa diferente, mudar um comportamento, tentar uma jogada de mais ofensividade mesmo, de objetividade, né, em relação ao ataque, porque, como eu falei há pouco, aí o Corinthians só deu um chute no gol aos 48 do segundo tempo com o Hugo, lateral esquerdo. É uma coisa assim, um absurdo, né, o que aconteceu ontem no último sábado na Arena Barueri, gente, mas é aquilo,
para mim, um resultado muito doído, muito, né, ao perder um clássico. O Corinthians me parece que entrou para jogar contra qualquer time e o adversário do último sábado não é qualquer time, né? A gente precisa, de fato, entender que basear o seu futebol no time do outro não é problema. Né? Então você precisa observar o que o adversário está fazendo, o que o adversário tem de bom, tem de melhor, e às vezes me parece uma certa soberba mesmo da comissão técnica do Corinthians, que acha que a gente arma o nosso jeito aqui e vamos que vamos para cima da maneira que for. E aí, se não der certo, como não deu ontem? Né? Então fica aí esses questionamentos em cima da comissão técnica, mas principalmente pelo comportamento dos jogadores que no último sábado não conseguiram fazer absolutamente nada. Repito, individualmente todo mundo mal. Martínez, Ramalho, André Ramalho do céu, hein? André Ramalho que pintaram aí como um grande zagueiro e tal. Nossa, comum de tudo, gente. Comum e ainda fazendo diversas pataquadas ali. Erro de posicionamento, erro de combate, falta de velocidade. O José Martins não acertou nada. Também não entendi muito bem a alteração do Ranielli, porque o Ranielli no meio campo ali, embora não estou falando que o Ranielli é o novo Fred Rincon, mas é o cara que, pelo menos no primeiro tempo, não achei ele tão ruim, né? Perdeu alguns combates ali no meio campo, até o Emiliano Dias falou isso, o Corinthians perdeu muitos combates no meio campo, mas não achei o Ranielli tão mal assim. O Zé Martins estava muito pior, né? E aí ele optou pela saída do Ranielli, não sei se ele sentiu alguma coisa tal no intervalo, mas entrou o Romero, não mudou absolutamente nada. Ponto pacífico é que nas próximas 2 rodadas temos 2 adversários duros pela frente, como é todo o Campeonato Brasileiro, né, que é uma competição muito complicada de se disputar, mas eu ainda acredito que o Corinthians continue brigando lá em cima, na parte de cima da tabela, talvez aí alguns reforços pontuais, né, nas próximas janelas do meio do ano, tá, um lateral direito, um zagueiro, né, um meia, também ali para auxiliar quando o Rodrigo Garro não puder jogar, né, que ainda está fora, porque o Coronado também, infelizmente, machucou, né, ombro e tal, e não conseguiu ir para o jogo. Então, o Corinthians ainda precisa de alguns reforços pontuais, ali 3, 4 atletas para compor o grupo, e aí sim poder falar que tem um elenco para ir em busca ali, não sei se do título exatamente, por ser um campeonato muito difícil de disputar, mas de disputar, né, no significado máximo da palavra, disputar o Campeonato Brasileiro, porque nos últimos anos a gente ficou ali na rabeta. Então é fundamental que o Corinthians dispute o Campeonato Brasileiro. Quarta-feira contra o Fluminense na Neoquímica Arena, sábado contra o Sport Recife na Neoquímica Arena. Gente, 6 pontos, hein? 6 pontos, não aceitamos nada menos que isso, porque vencendo esses 2 jogos em casa, a situação melhora muito na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos continuar pontuando aí. E não é para esquecer esse jogo contra o rival. É importante observar o que foi de tudo errado para fazer tudo certo daqui para frente. Certo, fiel? Análise Fiel, hoje comigo, Alex Dinarte, e é sempre uma honra empunhar o microfone da Rádio Coringão para falar de Corinthians com e para grandes corintianos como eu, como você, como toda a audiência da Rádio Coringão. Continue com a gente, curta, compartilhe, comente este vídeo, espalhe aí o conteúdo da Rádio Coringão, porque aqui é sempre de torcedor para torcedor. Um grande abraço e vai Corinthians!